Eu tinha dirigido 6 horas segurando aquele mobile no banco do carona como se fosse cristal. 3 meses costurando cada peixinho à mão, bordando Helena em ponto cheio até meus dedos ficarem duros de tanto furar o tecido. 63 anos nas costas, mas eu queria que minha neta sentisse meu carinho antes mesmo de saber falar. Quando cheguei na casa deles, às 2 da tarde de uma sexta-feira de calor, a porta estava entreaberta. Eu ouvi o choro da Helena lá dentro, aquele choro de recém-nascido que te parte o peito. Bati de leve e a empurrei. A sala estava escura, cortinas fechadas. Rodrigo estava de costas para mim, curvado, segurando a bebê contra o ombro. E ali, em pé na frente dele, de camisola cara e cabelo preso num coque desleixado, estava Camila. Ela me viu e gritou: "Rodrigo, tira ela daqui! Sua mãe só atrapalha!" Nunca quis ela por perto, nunca! A voz dela ecoou nas paredes. Minha garganta fechou na hora, como se alguém tivesse enfiado uma pedra no meu pescoço. Eu olhei para o meu filho. Ele virou o rosto de lado, mas não disse nada. Nada. Só balançou a cabeça para o chão e apertou a Helena mais forte contra ele, como se ela pudesse protegê-lo de mim. Eu não consegui falar. Senti minhas pernas tremendo, aquele tremor fino que sobe do joelho e toma conta de você inteira. Minha boca ficou seca. Eu tinha ensaiado no carro, tinha imaginado o momento de entregar o mobile, de segurar minha neta pela primeira vez, de sentir aquele cheiro de bebê que só vem uma vez na vida. Mas ali, naquela sala escura, com a nora me olhando com desprezo e o filho em silêncio, eu entendi. Eu não era bem-vinda. Dei 2 passos para trás. Deixei o mobile na mesinha da varanda, bem devagar, como se fosse um pedido de desculpas por existir. E saí. Pela porta dos fundos. Como se eu fosse uma intrusa. Se você também já sentiu que não cabe mais na vida de quem você ama, se inscreve no canal. Porque essa história, ela só tá começando. Dirigi de volta às 6 horas com o rádio desligado. Parei num posto para abastecer e chorei no banheiro sujo, segurando a pia para não cair. Uma mulher bateu na porta, perguntando se eu estava bem. Eu menti. Cheguei em casa quando já era noite. Esquentei uma sopa que nem comi. Fiquei olhando para o celular. Nenhuma mensagem. Nenhum pedido de desculpa. Nada. Eu não queria brigar. Eu só queria ser mãe e avó sem pedir licença. Mas o que dói mais não é a humilhação. É ver seu próprio filho ficar calado enquanto você é expulsa. 4 dias depois, às 11 horas da noite, meu telefone tocou. Era o Rodrigo, chorando. Eram 11 da noite de uma terça-feira. Eu tinha acabado de tomar meu remédio da pressão e estava com uma xícara de chá de camomila na mão, olhando a conta de luz vencida em cima da mesa. R$ 142. Eu ia pagar no dia seguinte. O telefone vibrou. Rodrigo piscando na tela. Meu coração deu um salto, daqueles que você sente bater na garganta. Filho não liga às 11 da noite para dar boa notícia. Atendi. Mãe. A voz dele estava quebrada. Soluços entre as palavras. Rodrigo? O que foi? A Helena tá bem? Tá, mãe. Ela tá bem, mas eu não sei o que fazer. Ele fungou. Eu ouvi barulho de porta fechando do lado dele, como se estivesse se trancando no banheiro para falar comigo. Fala, meu filho. A conta do berçário chegou. 8.000, mãe. 8.000. Eu não tenho esse dinheiro. Eu trabalho feito louco, mas com aluguel, mercado, fralda, eu não consigo. Minhas mãos começaram a tremer. Segurei a xícara mais forte para ela não cair. Rodrigo, que berçário é esse? 8.000? É o Jardim Encantado. Camila escolheu. Ela disse que era o melhor, que nossa filha merecia o melhor. Eu respirei fundo. Não ia entrar nesse assunto agora. Tá, filho. E o que você quer de mim? Silêncio. Aquele tipo de silêncio que pesa. Mãe, a Camila disse que você se ofereceu para pagar tudo do berçário, antes da Helena nascer, que era seu presente pra gente. Eu pisquei. Eu nunca disse isso, Rodrigo. Mas ela me mostrou as mensagens, mãe, do seu número. Você escreveu que ia cobrir tudo, que a gente podia contar com você.
Meu estômago embrulhou. Senti aquele gosto amargo subindo na boca. Rodrigo, eu nunca mandei mensagem nenhuma sobre berçário. Eu nem sabia que vocês tinham escolhido um particular. Mãe, ela tem os prints. Tá aqui no celular dela. Ele estava acreditando nela. Meu próprio filho estava acreditando numa mentira sobre mim. Eu podia ter gritado, podia ter xingado a Camila ali mesmo, pelo telefone, mesmo sem ela ouvir. Mas eu não gritei. Porque a verdade é essa. Quando você ama alguém de verdade, você engole a raiva para não destruir o que ainda resta. Rodrigo, me manda esses prints, agora. Mãe, eu não quero criar confusão. Eu não vou criar confusão. Só quero ver o que ela te mostrou. Ele hesitou. Ouvi a voz da Camila ao fundo, chamando ele. Ele abafou o telefone, mas eu ouvi ela perguntar: Tá falando com quem? Com ninguém. Ele mentiu. Mentiu para a mulher dele. Por minha causa. Rodrigo. Tá bom, mãe, eu mando. Mas, por favor, a gente precisa resolver isso. Eu não posso perder minha filha. Ele desligou. Fiquei ali sentada na cozinha, segurando o celular, esperando a mensagem chegar. O chá esfriou na xícara. A conta de luz continuava em cima da mesa. E eu senti uma coisa que não sentia há muito tempo: medo. Não de Camila, mas de perder meu filho de vez. Às 23h17, o celular vibrou. Era uma captura de tela, do meu número, de uma conversa que eu nunca tive. Ampliei a imagem no celular até meus olhos arderem. Era uma captura de tela do WhatsApp, meu nome em cima. Minha foto de perfil, aquela que eu uso há 2 anos, com o filtro que suaviza as rugas, e a mensagem: Rodrigo, pode contar comigo para tudo do berçário. É meu presente para Helena, não se preocupe com valor. Data: 14 de março, 19h43. Eu olhei para aquilo e senti meu peito apertar, não de raiva, de medo mesmo, porque a mensagem parecia real. O número era o meu, a foto era a minha, mas eu nunca escrevi aquilo. Levantei da cadeira. Minhas pernas estavam dormentes de tanto tempo sentada e fui até o calendário da cozinha. Passei o dedo pelos dias de março. Dia 10, 11, 12, 14 de março. Meu coração disparou. Eu me lembrava desse dia. Não porque tinha feito algo especial, mas porque tinha passado o dia inteiro no hospital. Cateterismo cardíaco. Aquele exame que você faz deitada, acordada, sentindo o contraste gelado percorrer as veias. Eu tinha chegado no hospital às 7 da manhã e só saí às 18 horas, com a perna enfaixada, tonta, com ordem médica para ficar de repouso. Às 19h43, eu estava na cama da minha vizinha Neuza, porque ela tinha insistido para eu dormir na casa dela e não ficar sozinha. Eu não tinha nem pegado no celular naquele dia. Corri para o Instagram. Essas coisas sempre ficam registradas em algum lugar. Abri o perfil da Neuza, desci o feed dela até março. E lá estava, uma foto minha. Deitada na cama dela, pálida, com o braço enfaixado, segurando uma caneca de chá. A legenda dizia: cuidando da minha amiga hoje, saúde em primeiro lugar. Data da postagem: 14 de março, 20h15. Localização: São Paulo. Eu dei print naquela foto. Salvei. Respirei fundo. Daquele jeito que você respira quando descobre que não enlouqueceu. Camila tinha mentido. E mentiu com tanta frieza que até forjou provas. Mas como? Como ela tinha conseguido falsificar mensagens do meu número? Procurei no Google, tremendo. Como criar mensagem falsa WhatsApp. Apareceram vários sites, aplicativos, tutoriais. Era assustadoramente fácil. Você digitava o nome, a foto, o texto. Em 2 minutos tinha um print perfeito. Fechei o navegador e fiquei ali, de pé no meio da sala, com o celular na mão. A verdade é que eu não sabia se sentia raiva ou pena. Porque para alguém fazer isso, forjar mensagens, manipular o próprio marido, me usar como bode expiatório, essa pessoa tinha que estar desesperada, ou muito, muito perdida, mas também tinha que ser perigosa. Voltei para a cozinha, esquentei o chá que tinha esfriado,
Sentei de novo. Olhei a conta de luz. R$ 142. Rodrigo estava pedindo 8.000 e Camila estava mentindo para conseguir. Peguei o celular e mandei mensagem para o Rodrigo. Filho, essas mensagens são falsas. No dia 14 de março, eu estava internada fazendo cateterismo. A Neuza postou foto minha no hospital. Olha o Instagram dela. Esperei. Ele visualizou. Digitando, nada. Ele parou de digitar. Eu segurei a xícara com as 2 mãos para elas não tremerem. O chá estava quente demais, queimou minha língua, mas eu bebi assim mesmo, porque às vezes dor física ajuda a esquecer a outra. Às 23h51, ele respondeu: Mãe, vou conversar com a Camila. Depois a gente se fala. Eu não dormi naquela noite. Fiquei imaginando o que ele estava falando com ela, se ela ia inventar outra mentira, se ele ia acreditar de novo, e pensei, se ela mentiu sobre isso, o que mais ela estava escondendo? No dia seguinte, eu fiz uma coisa que nunca tinha feito na vida. Fui até a casa deles sem avisar. Saí de casa às 9 da manhã. Passei no mercadinho da esquina e comprei um pacote de bolacha Maria, aquelas que vêm em filme plástico e custam R$ 3. Coloquei na bolsa. Não sei nem porquê. Acho que era para ter algo nas mãos quando chegasse lá, para não parecer que eu tinha ido só para confrontar. O trânsito estava pesado. Buzina, ônibus cortando, motoboy quase batendo no retrovisor. Levei quase 2 horas para chegar. Quando estacionei na frente do prédio deles, minha blusa estava grudada nas costas de suor. Respirei fundo 3 vezes antes de descer do carro. A portaria do prédio era daquelas chiques, com piso brilhando e porteiro de uniforme. Ele me olhou de cima a baixo. Eu estava de chinelo, calça velha, bolsa desbotada. Boa tarde. Vim visitar meu filho, apartamento 502. Ele pegou o telefone, discou, esperou. Não estão atendendo, dona. Pode discar de novo, por favor? Ele discou. Tocou, ninguém atendeu. Eles devem ter saído. Não saíram, o carro dele está na garagem. O porteiro me olhou com aquela cara de não vou me meter nisso. Mas deve ter visto algo no meu rosto. Talvez o cansaço, talvez o desespero. Porque ele suspirou e disse: A senhora é a mãe dele mesmo? Sou. Ele anotou meu nome num caderno e me liberou. Subi de elevador, segurando a alça da bolsa com força. Meu coração batia descompassado. Quando cheguei no 5º andar, a porta do 502 estava fechada. Toquei a campainha. Silêncio. Toquei de novo. Ouvi passos, rápidos. Depois pararam. Alguém estava olhando pelo olho mágico. A porta se abriu numa fresta. Era Camila. Cabelo solto, maquiagem impecável, blusa branca de linho caríssima. Ela me olhou como se tivesse visto um fantasma. O que a senhora está fazendo aqui? Ela não disse oi, não disse entra, só bloqueou a porta com o corpo. Vim buscar o móbile que eu deixei. Ela piscou. Travou por 2 segundos. Que móbile? Pronto. Ela ia fingir que não sabia. Empurrei a porta de leve. Não com força, só o suficiente para ela entender que eu não ia ficar na porta esperando permissão. O móbile que eu trouxe para Helena, deixei na varanda. Ah, aquilo. Ela deu de ombros, mas eu vi. O canto da boca dela tremeu. Nervosismo. O Rodrigo achou no lixo da varanda. A gente guardou. No lixo. Ela tinha jogado meu presente no lixo. Ou estava mentindo de novo. Passei por ela e entrei. A sala estava arrumada demais, almofadas alinhadas, revista de decoração em cima da mesinha, vela aromática acesa, cheiro de lavanda francesa. Tudo cenário. Fui direto pro corredor. Camila veio atrás de mim. A senhora não pode entrar assim. O Rodrigo não tá. Eu só vou pegar o que é meu. Abri a porta do quartinho da Helena. E parei. O móbile estava lá, pendurado no berço, balançando de leve com o ventilador ligado. Os peixinhos de feltro que eu tinha costurado à mão, laranja, azul, amarelo, girando devagar. O nome Helena bordado em cada um. Camila chegou atrás de mim. Ficou muda.
Eu me virei para ela. Você disse que o Rodrigo achou no lixo. Ela abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Ele achou e resolveu usar. Então não era lixo. Eu não disse que era lixo. Eu disse que ele achou na varanda. Você acabou de dizer no lixo da varanda. Ela mordeu o lábio. Percebi então, ela tinha um tique. Quando mentia, ela mordia o canto do lábio inferior. Pequeno, quase imperceptível. Mas eu vi. Camila, por que você me odeia tanto? A pergunta saiu sem eu planejar. E ela me olhou. Realmente me olhou. Pela primeira vez. Eu não odeio a senhora. Então por que finge? Ela desviou o olhar. Cruzou os braços. Por um segundo pareceu pequena. Frágil. Quase perdida. Porque o Rodrigo te ama demais. E eu preciso que ele ame mais a mim. Foi a coisa mais honesta que ela tinha dito até agora. E a mais triste. Eu podia ter brigado. Podia ter gritado. Mas olhei para ela. 20 e poucos anos. Maquiagem perfeita escondendo olheiras. Casa arrumada feito vitrine. E senti pena. Não perdão. Pena. Camila, amor não é competição. Para mim sempre foi. Ela saiu do quarto. Eu fiquei ali, olhando o móbile balançar. A Helena estava dormindo no berço, toda enroladinha numa mantinha listrada. Tão pequena, tão inocente de tudo isso. Estiquei a mão e toquei de leve no pezinho dela. Quentinho, macio. Foi o primeiro toque. 4 dias depois de ela nascer, eu finalmente toquei minha neta. Senti meus olhos encherem, mas não deixei cair. Porque se eu começasse a chorar ali, não ia parar. Saí do quarto. Camila estava na sala, de costas, olhando pela janela. Eu vou descobrir a verdade sobre esse berçário, Camila. Sobre as mensagens. Sobre tudo. Ela não respondeu. Não precisava. Eu já sabia que ela estava mentindo. Agora eu só precisava descobrir por quê. Quando cheguei em casa, liguei para o berçário. E o que a atendente me contou mudou tudo. Quando cheguei em casa, coloquei a bolsa no sofá e fui direto fazer café. Precisava clarear a cabeça. Enquanto a água fervia, peguei meu caderninho, aquele de capa dura que uso para anotar contas, telefones, coisas importantes. Sentei na mesa da cozinha e escrevi. Berçário Jardim Encantado. 8.000 reais. Fiquei olhando para o número. 8.000 reais por mês para cuidar de um bebê? Peguei o celular e procurei no Google. Berçário Jardim Encantado, São Paulo. Apareceu na hora. Site bonitinho, cheio de foto de criança sorrindo, sala colorida, brinquedo importado. Liguei. Tocou 3 vezes. Uma voz feminina atendeu, toda animada. Berçário Jardim Encantado, bom dia. Aqui é a Jéssica, como posso ajudar? Respirei fundo. Precisava parecer natural. Oi, Jéssica, eu sou a avó da Helena, bebê da Camila. Tô ligando porque recebi a fatura aqui e queria confirmar os valores, sabe? Para não ter erro no pagamento. Ah, claro! Qual o nome completo da responsável? Camila? Merda. Eu não sabia o sobrenome de solteira dela. Pensei rápido. Camila, esposa do Rodrigo. A bebê se chama Helena. Ouvi ela digitando. Achei! Helena, turminha dos peixinhos. Que gracinha, né? Deixa eu ver aqui. A mensalidade do pacote premium é R$ 4.500. Meu estômago gelou. 4.500? Isso já inclui alimentação, período integral, berço individual, acompanhamento pedagógico. Mas a fatura veio 8.000. Silêncio do outro lado. Ah, deixa eu ver os adicionais. Mais digitação. Tem aqui, sessão de massagem Chantala para a mãe, 3 vezes na semana, 180 cada. Ensaio fotográfico Newborn, com a fotógrafa Bruna Leal, Spa Day. Eu quase deixei o telefone cair. Espera, massagem para mãe? Spa Day? A gente oferece um pacote de bem-estar pós-parto para mães de primeira viagem. Muita gente contrata, ajuda com a ansiedade, sabe? Eu não acreditava no que estava ouvindo. E esse ensaio fotográfico,
Quanto foi? R$ 1.200. Mas ficou lindo. A Bruna é maravilhosa. Faz aquelas fotos com o bebê enroladinho, flores. A Camila adorou. Minha mão apertou o lápis com tanta força que ele quase quebrou. Jéssica, só para eu entender. Do total de 8.000, quanto é mensalidade do berçário mesmo e quanto é extras? Deixa eu somar aqui rapidinho. Pausa. Deu 4.500 ilhas de mensalidade e 3.200 ilhas de serviços adicionais. R$ 3.200. Em massagem, foto e spa. Para Camila. Não para Helena. Jéssica e o Rodrigo, o pai da bebê. Ele sabe disso tudo? A voz dela ficou mais baixa, como se estivesse olhando para os lados antes de falar. Olha, eu não devia falar, mas a Camila sempre vem sozinha resolver as coisas. Ela que escolhe os pacotes, que assina. O marido dela nunca apareceu aqui. Agradeci. Desliguei. Fiquei sentada na cozinha, olhando o café esfriar na caneca. Lá fora, o caminhão do gás passou cantando aquela musiquinha irritante. Uma criança gritou na rua. Barulho de obra no prédio vizinho. Vida normal. Enquanto meu filho estava sendo sangrado financeiramente pela própria mulher. Peguei o celular de novo. Abri o Instagram, coisa que eu quase nunca faço. Procurei o perfil da Camila, privado, mas ela tinha deixado um link na bio. Meu dia a dia de mamãe. Cliquei. Era um blog, cheio de foto. Scrollei. Post de 5 dias atrás. Foto dela com um blazer bege, sorriso perfeito, legenda. Investindo em mim no pós-parto. Esse mimo custou 890 né, mas eu mereço. Post de 8 dias atrás. Ela numa clínica estética, recebendo massagem. Self-care não é luxo, é necessidade. Post de 12 dias atrás, ensaio fotográfico com a Helena. Registrando cada segundo dessa fase mágica. Obrigada, a Bruna Leal Foto. 15 posts nos últimos 30 dias, todos sobre ela. Blazer, bota, creme importado, unha, cabelo, massagem. A Helena aparecia em 3 fotos, como acessório. Fechei o aplicativo. Minha cabeça estava latejando. Daquele jeito que começa na nuca e vai subindo até apertar a testa. Levantei. Peguei meu remédio da pressão no armário. Tomei com água direto da torneira, nem esperei esfriar. A verdade é essa. Eu não estava com raiva dela. Eu estava com medo pelo meu filho. Porque um homem que trabalha feito condenado para sustentar a família e não sabe que a mulher está gastando R$ 3.000 em spa, esse homem não está sendo amado. Está sendo usado. Peguei o celular. Pensei em ligar para o Rodrigo. Mas o que eu ia dizer? Filho, sua mulher está te roubando? Ele não ia acreditar. Não ainda. Eu precisava de mais provas. Abri o WhatsApp. Procurei o contato da Dalva. Mãe do Cauê, melhor amigo do Rodrigo desde criança. Dalva, você conhece a Camila, esposa do Rodrigo? Ela respondeu em 2 minutos. Conheço. Por quê? Preciso saber uma coisa. Pode me ligar? O telefone tocou na hora. E o que Dalva me contou nos próximos 10 minutos mudou tudo. Porque eu não era a primeira pessoa que Camila estava enganando. Marta, você tá bem? A voz da Dalva era aquela de quem já sabe que você não tá. Não, Dalva, não tô. Ouvi ela respirar fundo do outro lado da linha. É sobre a Camila? Como você sabe? Porque ela é amiga da nora da minha comadre Silvana. E a Silvana comentou umas coisas. Sentei no sofá. Minhas pernas não estavam mais aguentando ficar em pé. Que coisas! Olha, eu não gosto de falar da vida alheia, mas... Aquela menina vive postando mimo do dia no Instagram. Toda semana é uma roupa nova, um tratamento, uma coisa cara, e tudo bancado pelo Rodrigo. Você viu o Instagram dela? Vi. A Silvana me mostrou. Ontem mesmo ela postou um blazer de quase R$ 900. Semana passada foi uma bota. Antes disso, não sei o que de skincare importado. Eu apertei os olhos. A dor de cabeça tinha piorado. Dalva, você acha que o Rodrigo sabe? Silêncio. Depois, bem baixinho. Marta, homem apaixonado não vê.
Ele trabalha feito louco, chega em casa cansado, ela diz que é pro bebê, ele acredita. E não é pro bebê. Não, é para ela bancar uma vida de influencer que ela não tem. Influencer. A palavra ficou ecoando na minha cabeça. Dalva, você pode me fazer um favor? Pede para Silvana me mandar o Instagram da Camila. Eu quero ver com meus próprios olhos. Já te mando. 10 minutos depois, recebi o link. Abri. Era pior do que eu imaginava. O perfil dela era público agora. Deve ter mudado para conseguir seguidores. Quase 3.000. Bio. Mamãe de primeira viagem. Compartilhando a real do puerpério. A real do puerpério. Scrollei os posts. Foto dela de roupão branco numa clínica. Dia de cuidar de mim. Porque mãe cansada não cuida bem do bebê. Foto de uma caixa de maquiagem. Investimento necessário. Pós-parto também merece beleza. Foto dela segurando a Helena, mas o foco era no blazer caro. Elegância no dia a dia de mãe. Ser mãe não é desculpa para desleixo. Cada post tinha entre 200 e 500 curtidas. Comentários de outras mulheres babando o ovo. Arrasou. Perfeita. Meta de mãe. Parei num post específico. Era da semana passada. Foto dela numa cafeteria chique, xícara de cappuccino na mão, unhas feitas, brinco de argola dourado. Legenda. Pausa necessária no meio do caos. Todo mundo fala para aproveitar, mas ninguém fala que é caro aproveitar direito. Obrigada, amor, por sempre me apoiar. Maternidade real, mento puerpério e autocuidado. Obrigada, amor. Rodrigo. Ela estava agradecendo publicamente o dinheiro que ele não sabia que estava gastando. Meu estômago revirou. Levantei rápido demais. A tontura veio, tive que segurar no encosto do sofá para não cair. Fui até a cozinha, bebi água direto da jarra. Camila não estava sendo só irresponsável. Ela estava construindo uma mentira pública, uma personagem. A mãe que se cuida, a mulher que não se perde na maternidade. Tudo às custas do meu filho. E pior, usando a Helena como acessório dessa mentira. Voltei para o sofá, peguei o celular de novo, fui até os stories salvos dela. Tinha uma pasta chamada Essenciais Pós-Parto. Cliquei. 15 stories. Cada um mostrando um produto, um serviço, um investimento. Creme de 340. Consulta com nutricionista especializada em puerpério. 450. Sessão de fotos Lifestyle. 800 hours. Somei mentalmente. Mais de 5.000 reais em essenciais. Em um mês. E Rodrigo achando que tudo era pro bebê. Encostei a cabeça no sofá. Senti aquele cansaço profundo. Não de corpo, mas de alma. O tipo de cansaço que vem quando você percebe que alguém que você ama está sendo machucado e você não pode fazer nada. Ou melhor, não podia fazer nada ainda. Porque a verdade é essa. Mãe não desiste. Mãe planeja. Peguei o caderninho de novo. Virei a página. Escrevi. Plano 1. Juntar provas. 2. Mostrar pro Rodrigo sem parecer louca. 3. Proteger a Helena. Mas como? Como eu mostrava pro meu filho que a mulher dele estava mentindo sem que ele achasse que era ciúme de sogra? Sem que eu virasse a vilã dessa história? Fiquei olhando para as palavras que tinha escrito, até que me veio uma ideia, arriscada, mas possível. E se eu fizesse a Camila se entregar? Sozinha? 2 dias depois, eram 7 da manhã quando o telefone tocou. Eu tinha acabado de acordar. Ainda estava de camisola, cabelo bagunçado, boca com gosto de noite mal dormida. Peguei o celular na mesinha de cabeceira. Rodrigo. De novo, atendi. Mãe. A voz dele estava diferente. Não era só tristeza, era pânico. Rodrigo, que foi? A Camila disse que vai embora. Sentei na cama. Meu coração disparou. Embora para onde? Para casa dos pais dela, com a Helena. Ela disse que se a gente não pagar o berçário até sexta-feira, ela vai levar minha filha e eu não vou mais ver as duas. Senti como se alguém tivesse socado meu estômago. Filho, ela não pode fazer isso. Pode, mãe.
Ela tá amamentando, a Helena não larga dela. O advogado que eu consultei disse que em caso de separação, bebê pequeno fica com a mãe. Eu posso perder minha filha, mãe. Eu posso perder. Ele soluçou. Daquele jeito que homem chora quando não aguenta mais segurar. Seco, engasgado, tentando esconder, mas não conseguindo. E eu, do outro lado da linha, senti algo quebrar dentro de mim. Porque não existe dor maior do que ver seu filho sofrendo e não poder abraçar. Rodrigo, me escuta. Você não vai perder a Helena. Mas eu não tenho o dinheiro, mãe. Eu já pedi adiantamento no trabalho, já tentei empréstimo, nada deu. E ela disse que se eu não resolver até sexta, ela vai embora na segunda de manhã. Levantei da cama. Minhas pernas tremiam, aquele tremor fino que sobe do joelho. Fui até a cozinha, acendi o fogo, coloquei a chaleira. Precisava fazer alguma coisa com as mãos para não desabar. Filho, me dá 48 horas. Mãe, não. Eu não liguei para pedir dinheiro. Eu sei, mas me dá 48 horas. Vai confiar em mim? Silêncio. Mãe, o que você vai fazer? Vou resolver. Ele hesitou. Ouvi a voz da Camila ao fundo, fria, cortante. Com quem você tá falando? Com minha mãe. E ela vai dar o dinheiro? Meu sangue ferveu, mas eu engoli. Respirei. Rodrigo, 48 horas. Confia em mim. Tá, mãe. Ele desligou. Fiquei ali, segurando o telefone, ouvindo o barulho da chaleira começando a chiar. Lá fora, o dia estava nascendo. Céu cinza, aquele frio de junho que corta os ossos. Um cachorro latiu na rua. Carro passando. Vida comum. Mas nada na minha vida estava comum. Meu filho estava sendo chantageado emocionalmente. Minha neta estava sendo usada como moeda de troca. E eu estava com a mão no telefone, tremendo, tentando decidir o que fazer. A chaleira apitou. Desliguei o fogo. Fiz café, bem forte, 3 colheres de pó. Tomei sem açúcar, sentindo o amargo queimar a garganta. Porque a verdade é essa: quando você é mãe, não importa quantos anos seu filho tenha. Quando ele sofre, você sofre dobrado. Mas eu não ia pagar 8.000 para alimentar a mentira dela. Não ia. Ia fazer algo melhor. Ia expor a verdade de um jeito que nem o Rodrigo pudesse negar. Sentei na mesa da cozinha. Peguei meu caderninho. Abri numa página em branco. Pensei nas provas que eu já tinha. A foto no hospital provando que as mensagens eram falsas. A ligação pro berçário revelando os gastos extras. O Instagram dela cheio de compras supérfluas. Mas Rodrigo precisava ver isso com os próprios olhos. Não podia ser só eu falando. Precisava ser técnico, profissional, irrefutável. Peguei o celular, liguei para minha irmã Vera. Vera, preciso que você e o Paulo venham aqui domingo. Almoço, eu, você, o Paulo, o Rodrigo e a Camila. O que você tá planejando, Marta? Vou mostrar pro meu filho a verdade, mas preciso de vocês. O Paulo pode trazer os extratos bancários projetados? E você pode trazer aquela sua cara de advogada que assusta até juiz? Ela riu do outro lado. Posso? E vou adorar. Desliguei. Olhei para a xícara de café vazia, para a conta de luz ainda vencida em cima da mesa, para o caderninho com as anotações. E respirei fundo. Porque às vezes a única forma de salvar quem você ama é fazê-lo enxergar a verdade que ele não quer ver. No domingo seguinte, minha sala virou um tribunal e Camila não tinha mais onde se esconder. Passei os próximos 2 dias preparando tudo. Limpei a casa inteira, passado aspirador, tirei pó, arrumei as almofadas do sofá. Fui no mercado e comprei coisas que nunca compro. Refrigerante de 2 litros, salgadinho, pão de forma para fazer sanduíche. Queria que parecesse casual. Um almoço de família comum. Mas não era. Sábado à noite, liguei pro Rodrigo. Filho, domingo tem almoço aqui em casa. Você, a Camila e a Helena. A tia Vera e o tio Paulo também vão estar. Mãe, eu não sei se... Rodrigo, eu vou ajudar vocês com a questão do dinheiro, mas preciso entender a situação direito.
O Paulo é contador, a Vera entende de direito. Eles vão orientar vocês para organizar as contas. Sem briga, só ajuda. Silêncio. A Camila não vai gostar. Diz para ela que é para ajudar vocês, que eu vou dar uma solução. Ouvi ele respirar fundo. Tá, mãe, a gente vai. Domingo, 12h. Vera e Paulo chegaram primeiro. Ela veio com uma pasta preta debaixo do braço e uma expressão séria no rosto. Paulo trouxe um notebook. Você tem certeza disso, Marta? Tenho. Mostrei as provas para eles na cozinha antes de todo mundo chegar. As mensagens falsificadas, a foto do hospital, os prints do Instagram. Vera assistiu em silêncio, de braços cruzados. Paulo balançou a cabeça. Isso é grave, ele disse. Muito grave. Eu sei. Vera me olhou nos olhos. Você está preparada para ver seu filho descobrir quem ele casou? Senti meu estômago apertar. Não, mas ele precisa saber. Às 12h30, a campainha tocou. Abri a porta. Rodrigo estava com a Helena no colo, ela dormindo, toda enroladinha numa mantinha rosa. Camila estava ao lado dele, de calça jeans, blusa branca, bolsa cara pendurada no ombro. Ela me cumprimentou com um sorriso, daqueles falsos, só de boca. Oi, sogra. Entra. A mesa estava posta. Fiz lasanha, aquela que o Rodrigo sempre gostou desde pequeno. Pus refrigerante, guardanapo de papel, pratinhos, tudo normal. Mas minha mão tremia quando servi. Comemos em silêncio tenso. Camila comentou sobre o tempo. Vera respondeu com monossílabos. Paulo cortava a lasanha sem olhar para ninguém. Rodrigo percebeu. Mãe, tá tudo bem? Tá, filho. Depois da sobremesa a gente conversa. Quando terminamos de comer, Paulo abriu o notebook em cima da mesa. Rodrigo, a sua mãe me pediu para ajudar vocês a organizarem as finanças. Eu trouxe uma planilha. Vou precisar que você me passe todos os extratos bancários do último mês. Rodrigo piscou. Pra quê? Vera se inclinou na cadeira, com a voz firme de quem trabalha em tribunal. Para entender para onde o dinheiro está indo e se tem alguma irregularidade. Camila ficou pálida. Foi rápido. Durou 2 segundos, mas eu vi. O rosto dela perdeu a cor. Ela apertou os lábios. Irregularidade? Que tipo de irregularidade? Paulo olhou para ela com aquela cara de contador que já viu de tudo. Gastos incompatíveis com a renda, despesas não autorizadas, coisas assim. Eu não tenho nada para esconder. Mentira. O tique voltou. Ela mordeu o canto do lábio. Rodrigo puxou o celular, acessou o app do banco, passou para Paulo. Paulo conectou o celular no notebook, projetou na TV da sala. A tela grande mostrou tudo. Extrato do cartão de crédito, linha por linha. Berçário Jardim Encantado, R$8.000, fotografia Bruna Leal, R$1.200 Spa Essence, 680 Loja Amaro, 890 Clínica Estética Renove, 540. Rodrigo olhou para a tela, franziu a testa. Camila, o que é isso de spa? E clínica estética? Ela tentou rir. Saiu tremido. Amor, é para recuperação pós-parto. O médico recomendou. Vera cortou. Que médico? Camila travou. O obstetra. Nome dele. Doutor Fernando. Fernando o quê? Silêncio. Vera abriu a pasta. Tirou um papel. Porque eu liguei ontem para o Hospital São Luís pedindo o relatório do seu parto. Não tem nenhuma recomendação de spa ou estética. Nenhuma. Camila ficou branca de novo. Rodrigo se virou para ela. Camila. Você tá mentindo? E ali, naquele segundo, com toda a família olhando, com as provas na tela gigante da TV, ela desmoronou. O que acontece quando a mentira não tem mais onde se esconder? Camila levantou da cadeira. Eu não vou ficar aqui sendo julgada. Vera não se moveu. Senta. Não foi um pedido, foi uma ordem, do tipo que a advogada dá em audiência. Camila sentou. Paulo voltou para a tela da TV. Abriu uma planilha do Excel. Vou detalhar cada gasto do berçário. Clicou. A tela mostrou. Berçário Jardim Encantado.
Detalhamento. Mensalidade e pacote. Premium, $4.500 massagem Chantala. Mãe, 3 horas semana, 720 ensaio fotográfico. Newborn, 1.200 Spay Day pós-parto. 680 personal stylist, 450 consultoria nutricional. Mãe, 450 total. 8.000 reais. Paulo apontou para o número em vermelho na tela. Do total de R$ 8.000, 3.200 são gastos pessoais da Camila, não do bebê. Rodrigo ficou olhando para a tela como se não entendesse português. Massagem. Para você? Camila tentou segurar a voz, mas ela saiu falhada. Amor, eu precisava me cuidar. Depois do parto eu fiquei destruída, com dor nas costas, sem dormir. Você me disse que era tudo pro berçário da Helena. É pro bem-estar dela. Se eu não tô bem, como vou cuidar dela? Vera puxou outro papel da pasta. Camila, você postou no Instagram, no dia 10 de junho, uma foto num spa com a legenda: Dia de mimo, porque eu mereço. Custou R$ 680. No mesmo dia, o Rodrigo pediu empréstimo de R$ 1.000 para o patrão dele. Silêncio absoluto, só o barulho do relógio de parede. Tic-tac, tic-tac. Rodrigo passou a mão no rosto. Ele estava pálido. Você gastou R$ 680 em spa enquanto eu estava pedindo dinheiro emprestado? Eu não sabia que você tinha pedido. Você sabia que a gente estava quebrado, ele gritou. Rodrigo nunca gritava. A Helena acordou no carrinho e começou a chorar. Levantei rápido, minhas pernas quase falharam, e peguei ela no colo. Balancei devagar, sussurrando, tentando acalmar, mas meu coração estava batendo tão forte que achei que ela ia sentir. Vera continuou, implacável. Tem mais. Rodrigo, você se lembra de ter recebido mensagens da sua mãe oferecendo pagar o berçário? Ele piscou confuso. Sim, a Camila me mostrou. Vera colocou outro papel na mesa. 2 imagens lado a lado, a mensagem falsa e a foto da mãe no hospital. Essa mensagem foi enviada no dia 14 de março, às 19h43. Nesse exato momento, sua mãe estava internada fazendo cateterismo. Existe uma postagem pública no Instagram da vizinha dela provando isso. A mensagem é falsa, Rodrigo. Camila forjou. Rodrigo olhou para Camila, devagar, como se estivesse vendo ela pela primeira vez. Você inventou mensagem da minha mãe? Camila começou a chorar, daquele choro desesperado, escandaloso. Eu fiz porque eu sabia que você nunca ia pedir dinheiro para ela. Você é orgulhoso demais. Eu só queria... Você queria o quê? Ter uma vida digna. Não ficar presa num apartamento minúsculo cuidando de criança o dia inteiro enquanto todo mundo vive. As palavras saíram ríspidas, raivosas e verdadeiras. Rodrigo ficou olhando para ela. Por 10 segundos, 20, 30. Então ele levantou. Passou por mim. Pegou a Helena dos meus braços, com cuidado, com delicadeza, e foi para o quartinho que tinha sido dele quando era criança. Fechou a porta. Camila ficou sentada, chorando, com as mãos no rosto. Vera guardou os papéis. Paulo fechou o notebook. E eu fiquei ali, de pé no meio da sala, com as pernas tremendo, sentindo um vazio enorme no peito. Porque não existe vitória em destruir a ilusão de alguém que você ama. Só dor. Camila levantou. Olhou para mim com ódio puro. A senhora destruiu meu casamento. Eu não desviei o olhar. Não fui eu, Camila. Foi você. Ela pegou a bolsa. Saiu batendo a porta. Vera veio até mim, colocou a mão no meu ombro. Você fez o certo. Mas eu não sentia que tinha feito o certo. Só sentia que tinha perdido meu filho de um jeito ou de outro. E agora, como salvar o que ainda restava da nossa família? Fiquei sentada na sala por quase 1 hora. Vera e Paulo tinham ido embora. A mesa ainda estava com os pratos sujos. A TV desligada. O silêncio pesado. Eu sabia que Rodrigo estava no quarto, mas não batia na porta.
Porque tem momentos que a gente precisa ficar sozinho para processar a dor. E eu conhecia aquela dor. A dor de descobrir que a pessoa que você ama não é quem você pensava. Levantei, juntei os pratos, levei para a cozinha. Comecei a lavar. Água quente, sabão, esfregando forte, tentando ocupar as mãos para não pensar. Mas eu pensava no casamento deles, na Helena, em quanto tempo ia levar para curar isso. Se é que curava. Ouvi a porta do quarto abrir, passos no corredor. Rodrigo apareceu na entrada da cozinha. Ele estava com a Helena no colo, dormindo de novo. Os olhos dele estavam vermelhos, inchados, o tipo de vermelho que vem de chorar escondido para ninguém ouvir. Mãe? Sequei as mãos no pano de prato. Virei para ele. Fala, filho. Ele abriu a boca. Fechou. Tentou de novo. Eu acreditei nela. Acreditei em tudo. Quando ela mostrou as mensagens, quando ela disse que você não gostava dela, quando ela... Eu acreditei. A voz dele quebrou. Eu escolhi ela contra você. Minha própria mãe. E você estava certa o tempo todo. Eu senti minha garganta apertar. Aquela sensação de nó subindo, de querer chorar, mas segurar. Rodrigo, não, mãe, deixa eu falar. Ele respirou fundo. Quando ela gritou para você sair da nossa casa, eu fiquei quieto. Eu vi você chorando, saindo pela porta dos fundos como se fosse uma intrusa, e eu não fiz nada. Porque eu tinha medo. Medo de contrariar ela. Medo de perder ela. E no fim, eu perdi você. Ele veio até mim. Segurou meu braço com a mão livre. Me perdoa, mãe. Me perdoa por ter sido covarde. Olhei para o meu filho. Homem feito. Pai. Mas naquele momento, ele era um menino de 10 anos que pedia desculpa depois de fazer besteira. Rodrigo, eu nunca deixei de te amar. Nem por um segundo. Mas eu te machuquei. Machucou. Falei a verdade. Sem doce. Sem aliviar. Porque perdoar não é fingir que não doeu. Ele baixou a cabeça. Lágrimas pingaram no chão da cozinha. Depois de um tempo, ele se virou e foi até o quartinho de novo. Voltou com algo nas mãos. O móbile. Aqueles peixinhos de feltro que eu tinha costurado durante 3 meses. Com o nome Helena bordado em cada um. Ele colocou na minha mão. Ela disse que tinha jogado fora, mas não jogou. Estava pendurado no berço da nossa filha desde o primeiro dia. Ela usou, mãe. Ela mentiu sobre jogar fora, mas usou. Segurei o móbile com as 2 mãos. Senti o tecido macio. As linhas que eu tinha costurado com tanto cuidado. E chorei. Ali, na frente do meu filho, com a neta dele dormindo no colo dele, eu chorei. Todas as lágrimas que tinha segurado, toda a humilhação, todo o medo de perder ele. Saiu tudo. Rodrigo me abraçou, desajeitado, com a Helena no meio, mas me abraçou. E ficamos assim. Os 3. Até eu conseguir respirar de novo. Quando me soltei, limpei o rosto com a manga da blusa. Rodrigo, senta aqui comigo. A gente sentou na mesa da cozinha. Ele colocou a Helena no carrinho que tinha trazido. Olhei nos olhos dele. Filho, eu não vou fingir que tá tudo bem. Não vou fingir que não doeu, porque doeu, e ainda dói. Ele assentiu. Mas eu também não vou deixar você se afogar sozinho. Você é meu filho. Eu vou te ajudar. Mãe, eu não quero seu dinheiro. Não é sobre dinheiro, Rodrigo. É sobre ela aprender. Aprender que não pode manipular, mentir, usar. E você também precisa aprender. Aprender o quê? Que amor não é ser refém, que casamento não é ter medo de contrariar. Ele ficou quieto, processando. E agora, o que eu faço? Agora a gente vai fazer ela pagar. Não com vingança, mas com consequências. Que tipo de consequências? Olhei para ele. Firme. Você vai ver. Peguei meu celular. Liguei para Vera. Prepara um documento para mim. Um acordo. Que tipo de acordo? De convivência familiar, com cláusulas.
Se ela quiser continuar nessa família, vai ter que aprender a fazer parte dela do jeito certo. Vera ficou em silêncio por 2 segundos. Depois disse: Eu vou adorar redigir isso. Desliguei. Rodrigo me olhava com uma mistura de medo e esperança. Mãe, e se ela não aceitar? Aí você vai ter que escolher, pela 2ª vez, mas dessa vez, espero que escolha melhor. Ele abaixou a cabeça. Eu levantei. Coloquei a mão no ombro dele. Rodrigo, eu não quero destruir seu casamento, mas também não vou deixar ela destruir você, nem nossa família, nem a Helena, entendeu? Ele olhou para a filha dormindo no carrinho. Tão pequena, tão inocente. Entendi, mãe. E na segunda-feira seguinte, Camila sentou na minha mesa de novo. Mas dessa vez, as regras eram minhas. Segunda-feira, 14h. Vera chegou primeiro. Entrou com a pasta preta debaixo do braço e uma expressão profissional no rosto. Colocou 3 cópias de um documento em cima da mesa da sala. Está tudo aqui. Li 3 vezes. Revisei com o Paulo. É sólido. Peguei uma das cópias. 6 páginas. Letra miúda. Timbre de escritório de advocacia no topo. Acordo de convivência familiar e responsabilidade financeira. Minha mão tremeu segurando o papel. Vera, será que isso não é exagero? Ela me olhou por cima dos óculos. Marta, você quer resolver ou quer fazer de conta que nada aconteceu? Quero resolver. Então, não é exagero. Às 14h15, a campainha tocou. Rodrigo entrou primeiro, sozinho, rosto fechado. Ele tinha deixado a Helena com a mãe da Camila. Camila entrou atrás dele, cabelo preso num rabo de cavalo simples, sem maquiagem, blusa cinza oversized, calça de moletom, olheira roxa embaixo dos olhos. Ela não tinha dormido. Olhou para mim, depois para Vera, depois para os papéis em cima da mesa. O que é isso? Vera apontou para a cadeira. Senta que a gente explica. Camila sentou. Rodrigo ficou de pé, encostado na parede de braços cruzados. Vera pegou uma das cópias, colocou na frente de Camila. Este é um acordo de convivência familiar. Ele estabelece regras claras para que vocês possam reconstruir a confiança e seguir em frente. Ou não. Ou não. Se você não aceitar, Rodrigo tem munição legal para pedir revisão de guarda, alienação parental, apropriação indevida de recursos, falsificação de documento. Você quer que eu continue? Camila ficou branca. Eu não fiz nada ilegal. Forjar mensagens de WhatsApp é crime. Artigo 297 do Código Penal. Falsificação de documento particular. 1 a 5 anos de prisão. Camila olhou para Rodrigo, desesperada. Amor, você não vai fazer isso comigo. Ele não respondeu. Só olhou para ela. E naquele olhar tinha tudo. Decepção, raiva, tristeza, mas também limites. Vera continuou. O acordo tem 4 cláusulas principais. Vou ler. Ela ajustou os óculos. Cláusula 1. Camila devolverá em até 60 dias o valor de 3.200 OHRs referente a gastos pessoais indevidamente incluídos na conta do berçário. O pagamento pode ser parcelado em até 6 vezes. Camila abriu a boca, fechou. Eu não tenho esse dinheiro. Você pode vender as roupas que comprou, a bota de 890, o blazer, o skincare importado, ou arrumar um trabalho. Mas você vai devolver. Camila baixou a cabeça. Vera continuou. Cláusula 2. Camila e Rodrigo farão terapia de casal 1 vez por semana, por no mínimo 6 meses. A Marta pagará as sessões. Caso faltem a 3 sessões consecutivas sem justificativa médica, o acordo é rescindido. Rodrigo descruzou os braços. Olhou para mim. Mãe, você não precisa, eu quero. Vocês dois precisam aprender a conversar de verdade, sem mentira, sem chantagem. Vera não parou. Cláusula 3. Camila fará um post público no Instagram assumindo que cometeu erros na gestão financeira familiar e que está buscando ajuda. Não precisa citar nomes, mas precisa assumir,
e pedir desculpas. Camila levantou a cabeça, brava. Vocês querem me humilhar publicamente? Eu me inclinei na cadeira. Não, Camila. Eu quero que você entenda o peso das suas ações. Você usou as redes sociais para construir uma mentira. Agora vai usar para consertar. E se eu me recusar? Vera bateu com o dedo no papel. Cláusula 4. Em caso de descumprimento de qualquer uma das cláusulas anteriores, Rodrigo terá direito a pedir guarda compartilhada com cláusula específica de alienação parental. Isso significa que qualquer tentativa sua de usar a Helena para manipular ele, de falar mal da família dele para a criança ou de impedir visitas, você perde a guarda. Silêncio. O tipo de silêncio que dói de ouvir. Camila olhou para o Rodrigo. Lágrimas escorrendo. Você concorda com isso tudo? Ele respirou fundo. Eu não quero te perder, Camila, mas também não vou mais ser refém. Se você quer ficar comigo, vai ter que mudar. De verdade. Ela cobriu o rosto com as mãos e chorou. Daquele jeito que criança chora quando percebe que aprontou feio e não tem volta. Eu me levantei, peguei um copo d'água na cozinha, voltei, coloquei na frente dela. Bebe. Ela bebeu, fungando, tremendo. Sentei de novo, olhei para ela. Camila, eu não te odeio. Eu nem te conheço direito, mas o que eu sei é que você tá perdida. Você acha que ser amada é ser sustentada. Acha que ser mãe é posar para foto. E acha que família é plateia. Ela me olhou, os olhos vermelhos, inchados. Não é assim? Não. Família é trabalho. É chato, é cansativo. É acordar 3 da manhã para trocar fralda. É desistir do que você quer pelo que a criança precisa. É pedir desculpa quando erra. É verdade, Camila. Não filtro de Instagram. Ela baixou a cabeça de novo. Vera colocou uma caneta ao lado do papel. Você tem 5 minutos para decidir. Assina e a gente tenta reconstruir. Ou não assina e cada um segue seu caminho. Camila ficou olhando para o documento. Por 1 minuto. 2, 3. Então, devagar, pegou a caneta. E assinou. As 3 cópias. Rodrigo soltou o ar que estava segurando. Eu senti meu corpo inteiro relaxar. Não percebi que estava tensa até aquele momento. Vera recolheu os papéis. Guardou na pasta. Agora vocês têm 60 dias para cumprir a primeira cláusula. E a sessão de terapia já está marcada para quinta-feira, às 16 horas. Não faltem. Camila levantou, pegou a bolsa. Olhou para mim. Por 1 segundo, achei que ela ia xingar. Ou sair batendo a porta de novo. Mas ela só disse: Eu não sei se consigo ser o que vocês querem. Eu me levantei também. Eu não quero que você seja o que eu quero, Camila. Quero que você seja honesta. Só isso. Ela saiu. Rodrigo foi atrás. Na porta, ele se virou. Obrigado, mãe. Pelo quê? Por não desistir de mim. Ele fechou a porta. Vera encostou na parede, exausta. Você acha que ela vai cumprir? Olhei pela janela. Vi Camila entrando no carro do Rodrigo. Ela estava chorando ainda. Não sei, Vera, mas eu dei a ela a chance de tentar. E às vezes é só isso que a gente pode fazer. Dar uma chance e torcer para a pessoa não desperdiçar. 3 meses depois, eu descobri se ela tinha desperdiçado ou não. Sábado, 10 da manhã. Toquei a campainha do apartamento deles com o coração apertado. Nas mãos, um pote de brigadeiro que tinha feito na noite anterior. Aquele de panela, do jeito que o Rodrigo gostava. A porta abriu. Camila. Cabelo preso num coque bagunçado, camiseta com mancha de leite no ombro, chinelo de dedo, sem maquiagem. Olheira. Mas tinha algo diferente no rosto dela. Cansaço real, não performático. Oi, sogra, entra. Café acabou de passar. Entrei. A sala estava diferente, não mais arrumada feito vitrine. Tinha fralda limpa secando no varal portátil. Brinquedinho de bebê espalhado. Coberta amassada no sofá. Cheiro de café misturado com talco. Vida real de quem cuida de bebê. Não de quem posta sobre bebê.
Camila voltou da cozinha com 2 xícaras. Me entregou uma. O café estava forte, do jeito que eu gosto. Você lembrou? O Rodrigo comentou uma vez. Rodrigo tinha saído com a Helena. A gente ficou sozinha, tomando café em silêncio, até que Camila falou: eu cumpri tudo. Paguei a última parcela dos 3.200 na semana passada. Não faltei nenhuma terapia. Fiz o post. Arrumei trabalho honesto. Home office, atendimento ao cliente. 4 horas por dia. Eu sei. Mas não tá mais fácil. Tá mais difícil. Porque antes eu fingia. E fingir é fácil. Mas viver de verdade é exaustivo. Eu entendi. Peguei a carteira na bolsa, tirei um cigarro amassado, daqueles que você guarda só para emergência. Acendi. Camila me olhou surpresa. A senhora fuma? Fumava. Parei faz 10 anos. Voltei quando tudo isso começou. Eu também tenho vícios, Camila. Eu também erro. Ela ficou quieta. A terapeuta perguntou se eu amava o Rodrigo de verdade, ou se eu amava a ideia de ser a esposa dele. Eu não soube responder. Apaguei o cigarro no pratinho. Você não precisa me amar, Camila. Só precisa respeitar meu filho, ser honesta com ele e tratar minha neta como filha, não como acessório. Eu tô tentando. Eu sei. Ela se levantou. Foi até o quarto. Voltou com uma caixa de papelão. Colocou no meu colo. Dentro tinha um mobile, igualzinho ao que eu tinha feito. Peixinhos de feltro costurados à mão. Mas em vez de Helena, estava escrito Vovó Marta. Senti minha garganta fechar. É pro quarto dela na sua casa, Camila disse baixinho. Pra quando ela dormir lá nos fins de semana. Levei 2 semanas, furei o dedo umas 20 vezes, mas eu precisava fazer. Peguei o mobile, passei o dedo nas letras bordadas. Camila. Eu sei que não apaga o que eu fiz, mas eu cansei de ser aquela pessoa. Minha mãe sempre disse que mulher tem que se valorizar, que homem tem que pagar. Eu achei que amor era ter, mas agora eu sei. Ela limpou o canto do olho com a manga. Amor não é ter, é dar. Levantei, segurei o mobile com uma mão, com a outra, toquei no ombro dela. Eu nunca te odiei, Camila. Só queria que você me visse. Ela olhou para mim, e pela primeira vez, acho que viu. De verdade. Rodrigo voltou meia hora depois com a Helena acordada. Parou na porta. Viu a gente ali, o mobile na minha mão. Vocês estão bem? Olhei para Camila. Ela olhou para mim. Estamos. Não era amor, não era amizade, mas era respeito. E às vezes, respeito é o começo de tudo que importa. 1 ano depois, eu descobri se esse começo tinha virado algo mais. 1 ano depois, a casa deles estava cheia, balão pendurado no teto. Mesinha com bolo de aniversário, aquele simples de padaria, com chantilly e morangos. A Helena engatinhando pelo chão, puxando a toalha, rindo. 1 ano. Minha neta tinha 1 ano. Camila estava na cozinha arrumando os salgadinhos em bandejas. Cabelo solto, vestido simples, sem salto. Ela me viu e sorriu. Daquele jeito rápido, ainda meio tímido, mas verdadeiro. Sogra, você pode segurar ela um pouquinho? Preciso terminar aqui. Claro. Peguei a Helena no colo. Ela me olhou com aqueles olhos castanhos iguais aos do pai e sorriu. 2 dentinhos aparecendo. Cheirosa de talco. Sentei no sofá com ela. Rodrigo apareceu da varanda com o celular na mão, gravando. Olha a vovó, dá tchau pra vovó. Helena balançou a mãozinha. Meu coração apertou, daquele jeito bom que dói de tão cheio. Os convidados começaram a chegar. Vera e Paulo, a Dalva, vizinhos, a mãe da Camila, uma senhora sisuda que me cumprimentou com um aceno de cabeça. A gente ainda estava se conhecendo, mas estava tentando. Às 5 da tarde, na hora de cantar parabéns, todo mundo se juntou ao redor da mesinha. A Helena batendo palma, Rodrigo segurando ela, Camila ao lado dele, mão no ombro dele. Uma família.
torta, imperfeita, com rachaduras ainda visíveis, mas de pé. Depois que todo mundo foi embora, depois de limpar a bagunça, depois das bandejas vazias e do chão cheio de migalha, Rodrigo colocou a Helena para dormir. Eu estava na cozinha guardando as últimas coisas quando Camila apareceu. Sogra, vem comigo, quero te mostrar uma coisa. Me levou até o quarto da Helena. Empurrou a porta, devagarzinho. A menina dormia no berço, respiração tranquila, boca entreaberta, e em cima dela, pendurados no teto, 2 móveis, o meu, com os peixinhos laranjas, azuis e amarelos, Helena bordado em cada um, e o dela, com os mesmos peixinhos, vovó Marta nas letras tortas, um de cada lado do berço. Balançando juntos com o vento do ventilador. Ela dorme com os 2, Camila sussurrou. Porque ela tem 2 pessoas que costuraram amor para ela. Senti as lágrimas virem. Não segurei. Deixei cair. Camila ficou ao meu lado, quieta. Não falou nada, só ficou. E naquele silêncio, com minha neta dormindo, com os móveis balançando, com o barulho da rua lá fora, eu entendi. A gente não volta a ser quem era antes da mágoa. A gente vira outra pessoa. E às vezes, essa pessoa nova é melhor que a antiga. Quando cheguei em casa naquela noite, eram quase 11. Sentei na cozinha com uma xícara de chá. Peguei meu caderninho, aquele onde eu tinha anotado tudo no começo dessa história. Virei as páginas amareladas. Berçário. 8.000 ars plano. 1. Juntar provas. 2. Mostrar pro Rodrigo. 3. Proteger a Helena. Peguei a caneta e escrevi embaixo, com letra firme, missão cumprida. Porque quando meu filho ligou chorando pedindo 8.000 reais, eu poderia ter pago, poderia ter comprado a paz, evitado a briga, fingido que nada estava errado, mas eu escolhi pagar com a única moeda que realmente importa, verdade. E foi a melhor decisão que tomei, porque a verdade dói, mas mentira mata aos poucos. E você? Já precisou escolher entre comprar a paz ou lutar pela verdade? Já teve que impor limites em alguém que você ama? Conta aqui nos comentários. De onde você está assistindo? Se essa história tocou seu coração, deixa um like e se inscreve no canal. Porque tem gente que precisa ouvir que dá para consertar o que está quebrado. Não volta a ser igual. Mas pode virar algo novo. E às vezes, o novo é melhor que o velho. Obrigada por ter ficado até aqui comigo. Até a próxima história.